Sétimo passo. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Já que este passo trata tão especificamente da humildade, deveríamos fazer uma pausa aqui para pensar sobre o que é a humildade e o que a sua prática poderá significar para nós. Realmente, conseguir maior humildade é o princípio fundamental de cada um dos 12 passos de AA, pois sem um certo grau de humildade, nenhum alcoólico poderá permanecer sóbrio. Além disso, quase todos os AAs descobriram que sem desenvolver esta preciosa virtude além do estritamente necessário à sobriedade, não terão muita probabilidade de serem felizes. Sem ela, não podem viver uma vida de muita utilidade, ou na adversidade, convocar a fé que enfrenta qualquer emergência. A humildade, como palavra e ideal, tem passado bem mal em nosso mundo. Não somente é mal entendida a ideia, mas, frequentemente a palavra em si desagrada profundamente. Muitas pessoas não praticam, mesmo ligeiramente, a humildade como um modo de vida. Uma boa parte da conversa cotidiana que ouvimos, e muito do que lemos, salienta o orgulho que o homem tem de suas próprias realizações. Com grande inteligência, os homens de ciência vêm forçando a natureza a revelar seus segredos. Os imensos recursos que atualmente podem ser utilizados prometem tamanha quantidade de bens e confortos materiais que muitos chegaram a acreditar que, como obra do homem, em breve chegaremos a desfrutar o milênio. A pobreza desaparecerá, e haverá tanta abundância que todos, amplamente garantidos, terão realizados todos os seus desejos. Em teoria parece ser assim, uma vez satisfeitos os instintos primários de todos, pouca coisa restará que possa levá-los à discórdia. Então, o mundo se tornará feliz e livre para concentrar-se no desenvolvimento da cultura e do caráter. Apenas com sua própria inteligência e esforço, os homens terão construído seu próprio destino. Certamente nenhum alcoólico, e sem dúvida, nenhum membro de AA, quer condenar os avanços materiais. Nem entramos em debate com muita gente que ainda se agarra com tanta paixão à crença de que satisfazer os nossos desejos básicos é o objetivo principal da vida. Porém, estamos convencidos de que nenhuma classe de pessoas no mundo jamais se atrapalhou tanto tentando viver segundo tal pensamento, como os alcoólicos. Há milhares de anos vimos querendo mais do que a nossa parcela de segurança, prestígio e romance. Quando parecíamos estar obtendo êxito, bebíamos para viver sonhos ainda maiores, e quando estávamos frustrados, mesmo um pouco, bebíamos até o esquecimento. Nunca havia o suficiente daquilo que julgávamos querer. Em todos esses empenhos, muitos dos quais bem intencionados, ficamos paralisados pela nossa falta de humildade. Havia-nos faltado a perspectiva para enxergar que o aperfeiçoamento do caráter e os valores espirituais deveriam vir primeiro e que as satisfações materiais não constituíam o propósito da vida. De forma bem caracterizada, havíamos confundido os fins com os meios. Ao invés de considerar a satisfação de nossos desejos materiais como meios pelos quais podíamos viver e funcionar como humanos, entendemos que estas satisfações constituíam a única finalidade e objetivo da vida. É verdade que a maioria de nós considerava desejável um bom caráter, porém mais como algo de que se iria necessitar para estar satisfeito consigo mesmo. Reflexões acerca do sétimo passo. A humildade é necessária para cada um dos 12 passos, e este é o passo que trata mais especificamente dela. Sem um certo grau de humildade, nenhum alcoólatra poderá permanecer sóbrio. Para poder ser feliz, o alcoolista precisa desenvolver a humildade em um grau maior do que aquele estritamente necessário para a sobriedade. De maneira geral, a humildade não é uma qualidade valorizada. Uma boa parte da conversa cotidiana que ouvimos salienta o orgulho que o homem tem de suas próprias realizações. Além disso, a imensidade de recursos que pode ser utilizada leva a acreditar no fim da pobreza e que a abundância será tal que todos possam satisfazer suas necessidades primárias. Poucos serão os motivos que poderão levar o homem à discórdia, de modo que haverá felicidade e liberdade para que o mundo possa concentrar-se no desenvolvimento da cultura e do caráter. Não se condenam os avanços materiais, nem se discute se o objetivo principal da vida é a satisfação dos desejos básicos. O que se percebe é que tentar viver de acordo com as ideias de aumentar a segurança, prestígio e romance, como sendo prioritárias na vida, tem atrapalhado os alcoolistas. Mesmo quando bem intencionados, os alcoolistas tornam-se paralisados pela falta de humildade. A ausência de valores permanentes e a falta de percepção quanto à real finalidade da vida dificultam a fé em um poder superior. A autossuficiência torna estéril uma crença religiosa sincera, já que implica falta de humildade, e por consequência, impossibilita o desejo de conhecer e realizar a vontade de Deus. O recém-chegado a AA logo percebe que é preciso uma admissão humilde quanto à impotência diante do álcool. Neste momento a humildade é essencial.
Entretanto, a disposição de batalhar pela conquista da humildade como desejável por si mesma, costuma demorar muito tempo para a maioria dos alcoolistas. No princípio, a rebelião está presente a cada passo. Algumas falhas precisam logo ser enfrentadas, para evitar recair no uso do álcool, mas parece impossível abrir mão de outras imperfeições por serem ainda muito atraentes. Como decidir e adquirir disposição para enfrentar compulsões e desejos tão fortes? Chega o momento em que surge grande pressão para agir corretamente, mesmo que a ação venha a ocorrer com má vontade. Surge também o reconhecimento de que a humildade é necessária para sobreviver. Também chega o momento em que o modo de pensar sobre a humildade se amplia. A partir de então é possível adotar medidas para remover os obstáculos mais prejudiciais, e é possível começar a sentir algo semelhante à paz de espírito. A humildade assume novo significado, pode ser o caminho para a serenidade. Desta maneira, começa uma mudança revolucionária no modo de ver. Novos valores são percebidos. O resultado mais profundo da aprendizagem sobre a questão da humildade acaba sendo a revisão da atitude em relação a Deus, a despeito de se ter ou não uma crença prévia. Inicia-se um momento decisivo, perceber que a humildade é desejável, ao invés de algo que se é obrigado a desenvolver. A tônica que estimula os defeitos é o medo, sobretudo de perder algo que já se possui, ou de não receber algo que se deseja. Este medo leva a exigências, as quais, não sendo atendidas, por sua vez conduzem a perturbação e frustração constantes. O sétimo passo é um convite para trocar as exigências por um pedido, que em seu bojo, traz a humildade. Uma nova direção. Nossos recursos humanos a serviço da vontade não eram suficientes, falhavam completamente. Cada dia é um dia em que devemos levar a visão da vontade de Deus a todas as nossas atividades. Ouvi falar do alcoólico sem força de vontade, mas eu sou uma pessoa com uma das mais fortes vontades da Terra. Agora sei que minha incrível força de vontade não é bastante para salvar minha vida. Meu problema não é assunto de força de vontade, mas de direção. Quando, sem me diminuir, aceito honestamente minhas limitações e me volto para a orientação de Deus, então minhas piores faltas se convertem em meus maiores valores. Minha forte vontade, dirigida corretamente, me mantém trabalhando até que as promessas do programa tornam-se minha realidade diária. Identificando o medo. O principal estimulante para nossos defeitos tem sido o medo egocêntrico. Quando me sinto desconfortável, irritado ou deprimido, procuro o medo. Este mau e corrosivo fio é a raiz do meu sofrimento. Medo do fracasso, medo da opinião dos outros, medo dos danos e muitos outros medos. Encontrei um poder superior que não deseja que eu viva com medo, e como resultado, a experiência de AA em minha vida é liberdade e alegria. Não estou mais disposto a viver com a multidão de defeitos de caráter que caracterizam minha vida quando bebê. O sétimo passo é o meu veículo para a libertação destes defeitos. Rezo para ser ajudado a identificar o medo escondido nos defeitos e então peço a Deus para me libertar do medo. Este método funciona para mim sem falhas e é um dos grandes milagres de minha vida em Alcoólicos Anônimos. E livrando-se dele. Primeiramente, o medo de que perderíamos algo que já possuímos ou que não obteríamos algo que buscávamos. Vivendo numa base de exigências não atendidas, estávamos num estado de perturbação e frustração contínuas. Portanto, não teríamos paz a menos que pudéssemos encontrar um meio de reduzir estas exigências. A diferença entre uma exigência e um simples pedido é evidente para qualquer um. A paz é possível para mim somente quando me livro das expectativas. Quando estou preso em pensamentos sobre o que quero e o que devo receber, fico num estado de medo ou de antecipação ansiosa e isto não leva à sobriedade emocional. Preciso render-me sempre à realidade de minha dependência de Deus, pois então encontro a paz, gratidão e segurança espiritual. Uma liberdade sempre crescente. É no sétimo passo que efetuamos a mudança em nossa atitude que nos permite, com a humildade servindo de guia, sair de dentro de nós em direção aos outros e a Deus. Quando finalmente pedi a Deus para remover estas coisas que me separavam dele e da luz do Espírito, embarquei numa viagem mais gloriosa do que podia imaginar. Experimentei libertação destas características que me mantinham escondido em mim mesmo. Devido à humildade deste passo, hoje me sinto limpo. Sou especialmente consciente deste passo porque agora sou útil a Deus e a meus companheiros. Sei que Ele me concedeu forças para cumprir sua vontade e me preparou para qualquer pessoa ou coisa que possa surgir no meu caminho hoje. Estou realmente em suas mãos e agradeço pela alegria de poder ser útil hoje. Sou um instrumento. Humildemente rogamos a Ele que nos livre de nossas imperfeições. O assunto da humildade é um dos mais fáceis. Humildade não é pensar menos do que deveria de mim mesmo, humildade é reconhecer que eu faço bem certas coisas, é aceitar cortesmente um elogio.
Deus pode somente fazer para mim o que Ele pode fazer através de mim. Humildade é o resultado de saber que Deus é quem faz, não eu. Na luz desta percepção, como posso ter orgulho de minhas realizações? Sou um instrumento, e qualquer trabalho que pareça estar fazendo, está sendo feito por Deus através de mim. Peço a Deus diariamente que remova minhas imperfeições, para que possa mais livremente continuar meus assuntos de amor e serviço. Para a paz e a serenidade. Quando tivermos olhado alguns destes defeitos de frente, discutindo com outra pessoa a respeito deles, e estivermos dispostos a removê-los, nossa maneira de pensar a respeito da humildade começa a ter um sentido mais amplo. Quando surgem situações que destroem minha serenidade, a dor muitas vezes me leva a pedir a Deus a clareza para ver meu papel na situação. Admitindo minha impotência, humildemente peço por aceitação. Tento ver como meus defeitos de caráter contribuíram para a situação. Poderia ter sido mais paciente. Eu intolerante. Insisti em fazer da minha maneira. Estava assustado. À medida que meus defeitos são revelados, coloco a autoconfiança de lado e humildemente peço a Deus que remova minhas imperfeições. A situação pode não mudar, mas com a prática de exercitar a humildade, desfruto de paz e serenidade, que são os benefícios naturais por colocar minha confiança num poder superior a mim mesmo. Um momento decisivo. Um momento decisivo em nossas vidas chegou quando procuramos a humildade como algo que realmente desejávamos, em vez de algo que precisávamos ter. Ou a maneira de viver torna-se uma alegria ou eu volto para a escuridão e desespero do alcoolismo. A alegria acontece em minha vida quando minha atitude em relação a Deus e a humildade se tornam um desejo ao invés de uma carga. A escuridão de minha vida transforma-se em uma luz radiante, quando eu compreendo que ser verdadeiro e honesto ao fazer o meu inventário, resulta em minha vida ficar plena de serenidade, liberdade e alegria. A confiança em meu poder superior se aprofunda e o fluxo de gratidão se espalha através de mim. Estou convencido de que ser humilde é ser verdadeiro e honesto ao tratar comigo e com Deus. Então, humildemente é algo que realmente desejo, ao invés de ser uma coisa que devo ter. Abandonando o centro do palco. Pois, sem certas doses de humildade, nenhum alcoólico poderá permanecer sóbrio, sem ela não podem viver uma vida de muita utilidade, ou com os contratempos, convocar a fé que se necessita para enfrentar qualquer emergência. Por que tanta resistência à palavra humildade? Eu não sou humilde ante outras pessoas, mas para Deus, como eu o entendo. Humildade significa mostrar um respeito submisso e ao ser humilde eu percebo que não sou o centro do universo. Quando bebia eu era consumido pelo orgulho e o egocentrismo. Sentia o mundo todo girar em torno de mim, que eu era o mestre do meu destino. A humildade me dá condições de depender mais de Deus para me ajudar a vencer os obstáculos e minhas próprias imperfeições, para que possa crescer espiritualmente. Preciso resolver mais problemas difíceis para aumentar minha competência, e quando encontro os obstáculos da vida, preciso aprender a superá-los com a ajuda de Deus. Comunhão diária com Deus demonstra minha humildade, e me abastece com a compreensão, de que se Ele é mais poderoso do que eu, está disposto a me ajudar, se eu parar de tentar representar o papel de Deus. Humildade é uma dádiva. Já que colocávamos a confiança própria em primeiro lugar, permanecia fora de cogitação uma autêntica fé num poder superior. Faltava esse ingrediente básico de toda a humildade, o desejo de solicitar e fazer a vontade de Deus. Quando vim pela primeira vez para desejava encontrar um pouco da ilusória qualidade chamada humildade. Não percebi que procurava por humildade porque pensava que poderia me ajudar a conseguir o que eu queria, e que eu faria qualquer coisa pelos outros se eu pensasse que Deus, de alguma forma, me recompensaria por isso. Agora tento me lembrar que as pessoas que encontro durante o meu dia estão tão próximas de Deus quanto eu poderia estar, enquanto estiver nesta terra. Preciso rezar para saber a vontade de Deus hoje e ver como minha experiência com a esperança e a dor pode ajudar outras pessoas. Se posso fazer isso, não preciso procurar a humildade, ela me encontrou. Um ingrediente nutritivo. Apesar de que a humildade houvesse anteriormente representado uma alimentação forçada, agora começa a significar o ingrediente nutritivo que pode nos trazer a serenidade. Quantas vezes me concentro em meus problemas e frustrações? Quando estou tendo um bom dia, estes mesmos problemas diminuem em importância e minha preocupação com eles se reduz. Não seria melhor se encontrasse a chave para abrir a mágica de meus dias bons para usar no infortúnio dos meus dias maus? Já tenho a solução. Ao invés de tentar fugir de minhas dores e desejar que meus problemas desapareçam, posso rezar pedindo a humildade. A humildade curará a dor. A humildade será tirada de mim mesmo. A humildade, esta força que me é concedida por esse poder superior a mim mesmo, é minha, basta pedir.
A humildade devolverá o equilíbrio à minha vida. A humildade permitirá me aceitar alegremente como ser humano. Orgulho. Há milhares de anos vimos querendo aumentar nossa parcela de segurança, prestígio e romance. Quando parecia que estávamos tendo êxito, bebíamos para viver sonhos ainda maiores. Quando estávamos frustrados, mesmo que pouco, bebíamos para esquecer. Nunca havia o suficiente daquilo que julgávamos querer. Em todos esses esforços, muitos dos quais bem intencionados, ficamos paralisados pela nossa falta de humildade. Havia-nos faltado a visão de que o aperfeiçoamento do caráter e os valores espirituais deveriam vir primeiro, e que as satisfações materiais não constituíam o propósito da vida. Repetidamente me aproximei do 7º passo, somente para retroceder e me reorganizar. Faltava alguma coisa e me escapava o impacto do passo. O que eu não havia visto direito. Uma palavra simples, lida, mas ignorada, a base de todos os passos, na verdade de todo o programa de Alcoólicos Anônimos, essa palavra é humildemente. Entendi meus defeitos, constantemente adiava meu trabalho, ficava com raiva facilmente, sentia muita autopiedade, e pensava, por que eu? Então me lembrei, o orgulho sempre vem antes da queda e eliminei o orgulho de minha vida. Uma medida de humildade. Em todos os casos, o sofrimento havia sido o preço de ingresso para uma nova vida. Porém, este valor de ingresso havia comprado mais do que esperávamos, trouxe uma medida de humildade que logo descobrimos ser um remédio para a dor. Foi doloroso deixar de tentar controlar minha vida, embora o sucesso me houvesse iludido, e quando a vida ficava muito difícil, eu bebia para escapar. Aceitar a vida em seus termos, é o que aprenderei através da humildade que experimento quando coloco minha vontade e minha vida aos cuidados de Deus, como eu o entendo. Com minha vida aos cuidados de Deus, o medo, a incerteza e a raiva não são mais minhas respostas para aquelas situações da vida que eu preferia não acontecessem para mim. A dor de viver esses momentos será curada pelo conhecimento de que recebi da força espiritual para sobreviver. Gratidão pelo que tenho. Durante este processo de aprendizagem, a respeito de humildade, o resultado mais profundo de todos foi a mudança de nossa atitude sobre Deus. Hoje minhas preces consistem principalmente em dizer obrigado ao meu poder superior por minha sobriedade e pela maravilhosa generosidade de Deus, mas preciso também pedir ajuda e força para colocar em prática a sua vontade na minha vida. Não preciso pedir a Deus a cada minuto para me socorrer de situações em que me coloco por não fazer a sua vontade. Agora minha gratidão parece estar ligada diretamente à humildade. Enquanto tenho humildade para ser grato pelo que tenho, Deus continua me abastecendo. Falso orgulho. Muitos de nós, que nos havíamos considerado religiosos, despertamos para as limitações desta atitude. Recusando colocar Deus em primeiro lugar, havíamos nos privado de sua ajuda. Muitas noções falsas operam no falso orgulho. A necessidade de orientação para viver uma vida decente é satisfeita pela esperança experimentada na Irmandade de AA. Aqueles que trilharam este caminho por muitos anos, um dia de cada vez, dizem que uma vida centrada em Deus tem possibilidades ilimitadas para o crescimento pessoal. Sendo assim, muita esperança é transmitida pelos veteranos em AA. Agradeço ao meu poder superior por deixar-me saber que ele funciona através de outras pessoas, e agradeço a ele por nossos servidores de confiança na Irmandade, que ajudam os novos membros a rejeitar falsos ideais e a adotar aqueles que levam a uma vida de compaixão e confiança. Os veteranos em AA desafiam os novos a despertar-se, assim eles podem vir a acreditar. Peço a Deus que me ajude em minha descrença. Defeitos removidos. Porém, agora as palavras, sozinho nada sou, o Pai é quem faz, começaram a adquirir um significado brilhante e animador. Quando coloco o 7º passo em ação, devo lembrar que não há espaço para preencher. Eu não digo, humildemente peço a Ele para preencher o espaço, remover meus defeitos. Por anos eu preenchi o espaço imaginário com ajuda-me, dá-me a coragem para, e com dá-me a força, e etc. O passo diz simplesmente que Deus removerá meus defeitos. O único trabalho que devo fazer é humildemente pedir, o que, para mim significa pedir o conhecimento de que por mim mesmo não sou nada, o Pai é que faz o trabalho. Sétimo passo. Humildemente rogar.